Minha cunhada me exclui das fotos de família na viagem que eu paguei, mas agora ela está na ruína porque deixei a conta do seu quarto de luxo sem pagar. Você não vai acreditar, estou escrevendo toda essa história enquanto estou de férias em Miami. Sim, é uma pena. Então, eu com 47 anos, junto com minha esposa Reage de 42, seus pais de 76 e 70 anos, e sua irmã Sara de 38, viemos de férias há 2 dias. Era para ser uma viagem divertida, mas Sara está me fazendo passar mal, simplesmente está arruinando a viagem e eu não sei como lidar com isso. Reage e eu estamos casados há 10 anos, ambos estamos bem financeiramente e viajamos muito, planejamos pelo menos 3 boas férias por ano e muitas escapadas de fim de semana para relaxar. Ambos temos trabalhos exigentes com bons salários, não temos filhos e gostamos de viver dessa maneira. Nos últimos 2 anos nos certificamos de levar os pais de Reage em pelo menos uma viagem por ano. Eles são mais velhos e seu pai está lidando com graves problemas de saúde, então sua mãe não pode viajar sozinha com ele. Para este verão seu pai pediu gentilmente para viajar para Miami. Eles tiveram sua lua de mel aqui e por alguma razão ele teme que esta seja sua última viagem, então concordamos. Ele até se ofereceu para compartilhar algumas despesas, porque como você sabe, uma semana de férias em Miami é cara. Mas recusamos e garantimos que como estou ganhando bem e eles sempre foram muito bons comigo nós pagaríamos. No entanto, este ano a irmã de Reage também se juntou a nós. Ela não está bem financeiramente e tem 3 filhos em idade escolar. Todo ano quando planejamos uma viagem e depois voltamos ela fica triste porque não pode se dar ao luxo de viajar desde sua lua de mel. Este ano ela nos perguntou diretamente se podia nos acompanhar. Eu concordei sabendo que teria que pagar porque, claro, ela não pode bancar férias em Miami. Não me importei muito já que às vezes é preciso apoiar a família. Fiz as reservas para todos, voos e hotéis, mas desde o momento em que aterrissamos Sara começou a agir de maneira estranha, e com estranha, quero dizer que ela se esforçava para me excluir de tudo. No começo não pensei muito nisso. Chegamos a um resort na praia e depois de nos instalarmos Sara quis tirar uma foto de família. Parecia algo inocente, certo? Errado. Justo quando íamos posar ela se virou para mim e disse: Você pode tirar a foto para nós? Queremos só nós 4, mamãe, papai, Reage e eu. Fiquei desconcertado, mas não fiz uma cena. Talvez eles só queiram uma foto da família original. Pensei, achei que tudo terminaria aí, mas não foi assim. Ela fez disso um tema recorrente durante a viagem. Cada vez que parávamos em um lugar pitoresco ou fazíamos algo divertido ela dizia: Só nós 4. Ou, esta é só para a família. Adivinha quem sempre segurava a câmera? Eu. Várias vezes Reage me defendeu e dizia: Ele também é parte da família. Meus sogros também me pediam para me juntar, mas Sara não perdia a oportunidade de me deixar de lado. As fotos que ela postou nas redes sociais mal me incluíam. Parecia que os 4 tinham vindo de férias. Foi frustrante. Eu não estava incluído na metade das fotos da viagem e em vez de fazer memórias eu me encontrava brincando de fotógrafo ou carregador de bolsas. Mais tarde, à tarde, decidimos passar a tarde na piscina do hotel. Eles tinham uma linda piscina infinita com vista para o oceano. Pensei que seria um descanso relaxante depois de toda a caminhada que tínhamos feito. Quando eu estava prestes a me juntar a todos na água, Sara se virou para mim e disse: Você pode ficar do lado de fora um momento? Queremos uma foto de garotas, só Reage, mamãe e eu. Pensei que estava tudo bem, não era grande coisa, mas depois que tiraram essa foto Sara se certificou de que eu estivesse convenientemente ocupado cada vez que tiravam a câmera. Primeiro foi só para as mulheres, depois ela queria só as irmãs, e claro, outra com a família original. Se ela não gostava tanto da minha companhia, por que ela veio conosco? Ontem fomos fazer um passeio turístico tranquilo de barco. Deveria ter sido um dia calmo e familiar, mas é claro, Sara encontrou uma maneira de me deixar de lado novamente. A maioria das atividades nesses lugares são dispostas em assentos para 4 pessoas, 2 mais 2. Como éramos 5, Sara sugeriu que os pais de Reage se sentassem juntos em uma fila e Sara se sentaria com Reage na seguinte. Isso facilitaria tirar fotos de família e fazer lembranças. Ela disse. Isso me deixou sozinho. Ela se virou para mim e disse: Você pode pegar o próximo lugar, assim está mais equilibrado. Eles até compraram uma foto de lembrança do passeio comigo sentado sozinho como um estranho. Entendo que às vezes alguém tem que ficar fora do enquadramento, mas por que sou sempre eu? Ela também poderia trocar de lugar alguma vez, certo? Outra noite fomos a um elegante restaurante de frutos do mar. Era um daqueles lugares onde se espera que você faça uma reserva com dias de antecedência, mas eu já havia me encarregado de tudo isso garantindo que tivéssemos uma grande mesa com uma vista perfeita do pôr do sol. Quando chegamos ao restaurante nos levaram a uma mesa redonda para 6 pessoas. Agora, qualquer pessoa que já esteve nessa situação sabe que os melhores assentos são os que estão de frente para a vista. Naturalmente pensei que Reage e eu nos sentaríamos juntos, com seus pais à nossa frente, deixando Sara de lado. Mas quando estávamos prestes a nos sentar, Sara rapidamente se deslizou no assento ao lado de Reage e seus pais tomaram os 2 assentos de frente para a vista, me deixando no lado sem vista, apertado entre os pais de Reage e a estação dos garçons. Reage tentou protestar dizendo que queria se sentar comigo, mas Sara respondeu de má vontade dizendo para ela parar de ser tão pegajosa e que era uma viagem em família. Mordi a língua e pensei: Está bem, é só uma refeição. Mas no meio do jantar, quando tentei me juntar à conversa sobre histórias de família, Sara continuava mudando de assunto para coisas em que eu não estava envolvido. Sara falou sobre lembranças de infância
infância, viagens da escola e piadas internas que naturalmente não me incluíam. Reage e até seus pais tentaram me incluir dando contexto por trás dessas histórias, mas Sarah continuava interrompendo, fazendo com que tudo parecesse forçado. Para a sobremesa eu praticamente era um fantasma na mesa, ignorado enquanto todos riam e relembravam. Hoje reservamos um dia de spa, reservei uma suíte privativa para Reage e para mim, outra para os sogros e uma individual para Sarah. No entanto, meu sogro não se sentiu bem e quis passar o dia descansando na praia. Pensei que nós 4 ainda poderíamos ir e nos divertir, mas Sarah fez outra das suas. Ela disse: Provavelmente você deveria ficar aqui e fazer companhia ao papai. Seria legal se só as mulheres fizessem os tratamentos de spa juntas. Quero passar um tempo com a mamãe e ter um dia de garotas. Eu estava furioso, mas tentei não explodir. Eu paguei tudo isso e agora me diziam que era uma atividade só para mulheres? Depois disso, de qualquer maneira, eu já não estava mais com humor para me juntar a eles. Então fiquei e relaxei com meu sogro. Ele me deu seus conselhos, foi divertido e reconfortante. Quis compartilhar minha frustração sobre Sarah, mas guardei para mim para não estragar o ambiente. Agora, com 3 dias restantes eu realmente não aguento mais a Sarah. No entanto, não quero deixar que minha raiva estrague a viagem para meus sogros. Como lido com essa situação? Edição. Sim, expressei minhas preocupações para Reage na outra noite. Ela entende que me senti magoado, mas diz que é possível que Sarah não esteja fazendo isso de propósito. Ao crescer eles quase não tiveram férias em família. Meu sogro estava na maior parte do tempo destacado nas Forças Armadas, então talvez Sarah queira aproveitar ao máximo a oportunidade de estar em família. Às vezes sinto que talvez eu esteja exagerando ou agindo com direito. Vocês acham que é intrusivo da minha parte me sentir no direito de ser incluído em tudo só porque paguei a viagem? Estou pensando demais nisso? Atualização. Obrigado a todos por estarem do meu lado. Sei que às vezes não parece certo, mas o que ela fez não foi legal. Só ler, eu me vinguei. Mas para saber como, continue lendo. No final da viagem eu já tinha tido o suficiente. Estavam me tratando como um estranho em uma viagem que eu paguei e eu senti o sangue ferver cada vez que Sarah me deixava de lado. A gota d'água chegou no dia anterior ao da nossa partida. Levei Reage para um canto e perguntei por que ela não estava me defendendo. Disse que me sentia um ninguém e que Sarah podia ver o quanto eu estava magoado. Ela suspirou e disse: Eu sei, eu vejo, mas confrontar a Sarah só vai piorar as coisas. Não queremos estragar a viagem para os meus pais, especialmente com a condição do papai. Podemos deixar passar por agora? Eu também não queria criar drama, especialmente com o estado de saúde do pai de Reage, então deixei passar naquele momento. Mas no fundo eu já estava planejando minha vingança. Não ia deixar Sarah se safar me tratando assim em uma viagem que eu banquei. No dia da partida disse a Reage que fosse para o aeroporto com seus pais e que eu iria com Sarah. Reage me olhou e disse: Eu sei o que você está tentando fazer. Respondi. Claro que sabe. E agora mantenha-se neutra como esteve durante toda a viagem. Ela finalmente concordou. Então, fui à recepção do hotel para acertar as contas. O hotel funcionava de forma que, embora o aluguel dos quartos fosse pago antecipadamente, todas as despesas extras como refeições, serviço de quarto e atividades, eram liquidadas no check-out. Pedi ao gerente que separasse as faturas de cada suíte, inventando alguma desculpa sobre impostos. Ele concordou. Não foi grande coisa para eles. Procedi a pagar tudo da minha suíte e da dos meus sogros, mas para a de Sarah pedi ao gerente que lhe passasse a conta. A essa altura Reage e meus sogros já tinham ido para o aeroporto. Eles precisavam chegar cedo para organizar cadeiras de rodas e tudo mais. O gerente chamou Sarah e pediu que descesse à recepção para liquidar sua conta. Ela desceu imediatamente quando o gerente lhe entregou a conta. Você deveria ter visto a expressão em seu rosto. Ela me olhou confusa. Eu fiquei ali com uma cara séria. Ela ficou um pouco nervosa e perguntou: Você não vai cobrir a minha? Sorri e respondi: Já paguei pela minha família. Você pode cobrir a sua? Ela não tinha se dado conta de quanto tinha acumulado durante a viagem. O serviço de quarto, os tratamentos de spa, o minibar e todos os extras que ela havia pedido resultaram em uma conta considerável. Ela passou seu cartão de crédito, só que ele foi recusado. Ao que parece, seu cartão mal cobria metade do valor. Ela estava furiosa lutando para encontrar uma maneira de pagar. Ela me lançava olhares suplicantes de vez em quando, mas eu não sentia nenhuma pena. Ela recebeu olhares desagradáveis do pessoal do hotel e de outros hóspedes, o que foi bastante satisfatório. Eu apenas me sentei no sofá e aproveitei o show. Eu estava preparado para pagar a conta dela se ela viesse e se desculpasse pelo seu comportamento, mas ela era muito orgulhosa para fazer isso. Em vez disso, esperava que eu me oferecesse voluntariamente para pagar. Ela acabou ligando para o marido, que não ficou nada contente por ter que resgatá-la. A conta era quase um mês do seu salário, se não mais. Depois de uma discussão constrangedora, ela finalmente conseguiu que ele enviasse o dinheiro para cobrir a conta, mas estava furiosa. Eu queria deixá-la no hotel para lidar com o problema, mas como a reserva estava em meu nome, não podia. Eu estava preparado para enfrentar as consequências e pagar a conta se Sarah não pudesse cobrir, mas já tinha conseguido minha vingança ao envergonhá-la. Ela finalmente conseguiu pagar e o hotel nos conseguiu um táxi para o aeroporto. Ela não me falou depois disso. Para aumentar seu sofrimento, ela também não tinha feito o check-in do seu voo. Então, quando chegamos ao aeroporto, já estávamos com pressa e atrasados, e Sarah ainda teve que lidar com a burocracia
burocracia de conseguir seu cartão de embarque. Como se isso não fosse suficiente, consegui que meus sogros e eu fossemos realocados para a classe executiva, deixando Sarah na econômica. A deixei na fila e passei pelo embarque prioritário. Quando ela finalmente embarcou no voo, nós já estávamos sentados. Ela passou por nós, mas não falou com ninguém. Estava furiosa. No momento em que aterrissamos, Sarah foi direto para seus pais e contou tudo, tentando me pintar como o vilão que a abandonou no hotel. Ela fez tanto escândalo que estressou seu pai. Começou a discutir ali mesmo no aeroporto, chorando enquanto narrava como eu a humilhei em frente aos funcionários do hotel e aos hóspedes, e como eu não a transferi para a classe executiva nem fiz o check-in para ela. Eu com calma expliquei meu ponto de vista, que ela havia passado a viagem inteira me excluindo e me tratando como um estranho, apesar de eu ter pago por tudo. Então por que eu deveria cobrir suas despesas se ela não me considerava parte da família? A mãe de Reage, tentando manter a paz, apenas balançou a cabeça e disse: Sarah, já chega. Não queremos nos envolver. Vimos como você o deixou de lado o tempo todo. Pedimos que o incluísse, mas você tinha seus próprios planos para excluí-lo. Agora lide com isso. Mas Sarah não tinha terminado. Me acusou de usar o dinheiro para controlar todos e me chamou de homem horrível. Olhou para Reage e disse: Você se aliou ao seu marido para humilhar sua irmã, seu próprio sangue. Você vai ver o que esse homem vai fazer com você. Ele vai te enganar e você não vai poder fazer nada porque está cega pelo dinheiro dele. Isso levou a uma briga feia entre Reage e Sarah. O pai de Reage, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da viagem, simplesmente disse: Sarah, seu cunhado já fez o suficiente por você. Se não pode apreciar, é melhor ficar quieta. Seguiu-se um silêncio absoluto e ele me pediu que o levasse para casa o mais rápido possível. Ajudei-o a entrar no carro e então fomos embora, deixando Sarah no aeroporto. Ela estava muito orgulhosa para se juntar a nós no carro, embora não tivesse providenciado o transporte. Talvez tenha pegado um táxi de volta, o que lhe teria custado muito, já que sua casa fica a uns 100 a 120 quilômetros do aeroporto. Deixei meus sogros em casa e ambos me agradeceram por tudo. Sua gratidão era a única coisa que me importava. Minha sogra me abraçou com mais força do que o habitual e isso me alegrou o dia. Depois Reage e eu voltamos para casa. Ambos ficamos em silêncio sobre o assunto, ignorando o elefante na sala. No dia seguinte voltamos ao trabalho e a vida parecia ter voltado ao normal, mas outro dia Reage quebrou o silêncio e disse que Sarah estava tendo problemas com o marido por causa do pagamento. Ele pediu que ela devolvesse cada centavo, já que não podia cobrir seus gastos excessivos. Agora ela está na ruína por ter que pagar isso e as contas do cartão de crédito. Reage me apoiou, mas admitiu que talvez eu tenha ido longe demais. Ainda assim, reconheceu que Sarah precisava aprender uma lição. Ela havia procurado por isso. Então, pessoal, eu fui o vilão por deixá-la pagar suas próprias contas? Ou ela mereceu depois de tudo que me fez passar? Atualização 2. Recebi reações mistas na minha última publicação. Algumas pessoas disseram que eu exagerei e basicamente queriam que eu fosse um bonzinho. Bom, eu não sou isso. Conheço meu valor. Não esperava que Sarah me tratasse como se fosse meu servo, mas sim que tivesse algum respeito. O mínimo que eu esperava era ser incluído, certo? Como mencionei, eu estava disposto a pagar se Sarah se aproximasse e resolvesse as coisas, mas ela não estava disposta a reconhecer seus erros. De qualquer forma, não devo a ninguém uma explicação pelas minhas ações. Fiz o que achei correto. Ela nunca foi próxima a mim. Claro, nos vemos em reuniões familiares e ela visita Reage com frequência, mas além de cumprimentos mal conversamos. No entanto, não me importei em pagar por sua viagem. Isso merece algum respeito, não? Como mencionei na minha última publicação, seu marido não ficou feliz em ter que tirá-la daquela situação. Com toda a modéstia, sinto que a conta equivalia a quase toda a sua renda mensal. Quem ficaria feliz em gastar o salário de um mês pagando a conta de hotel extravagante da esposa? Como era de se esperar, Sarah me pintou como vilão para o marido. As coisas ficaram tão ruins que ele se recusou a ir ao jantar de ação de graças na casa dos meus sogros porque eu estaria lá. Todo ano minha sogra organiza esse jantar, e este ano ela queria que fosse especial, principalmente devido à saúde debilitada do meu sogro. O marido de Sarah recusou o convite e quando minha sogra confrontou ele disse que não queria dividir a mesa com alguém tão malvado como eu que humilha uma pessoa com menos recursos. Minha sogra então contou a verdade sobre o comportamento de Sarah na viagem. Sugeriu que ele olhasse as fotos das férias para ver descaradamente como ela me deixou de lado. Mal havia uma foto de grupo em que eu estivesse incluído. Na verdade, tenho uma relação decente com o marido dela, nem muito próxima nem muito distante. Nos encontramos todo ano no dia de ação de graças e às vezes em outras festividades. Sempre o achei um cara legal e nunca o menosprezei, nem a ele nem a ninguém. Depois de saber de tudo isso por Reage, hesitei em ir ao jantar, mas fui pelo meu sogro. Sarah e o marido não apareceram. Quando meu sogro estava por perto, minha sogra disse que eles não puderam ir porque estavam visitando os pais dele. Só depois percebi que era mentira para evitar que meu sogro se estressasse. Depois que ele foi dormir, minha sogra me contou a verdade. Sarah e o marido têm brigado sem parar e Sarah se tornou irracional, constantemente o menosprezando por sua baixa renda. Agora ela espera que ele arrume um segundo emprego além do seu trabalho de tempo integral. Ele concordou, mas apenas com a condição de que não seria responsável pelas tarefas domésticas nem pelos cuidados com as crianças. Sarah não gostou disso. Fiquei surpreso ao saber que ela só trabalha 20 horas por semana,
mas espera que ele trabalhe mais de 60 horas entre os dois empregos e ainda faça sua parte nas tarefas domésticas. Minha sogra tem tentado aconselhar Sara e fazê-la entender a realidade da sua situação, mas parece que Sara experimentou o estilo de vida luxuoso e agora quer mantê-lo. Finalmente minha sogra teve que dizer a Sara que se ela se divorciar não deveria esperar que seus pais interviessem para ajudá-la. Quando Reage e eu voltamos do jantar conversamos sobre como provavelmente foi um erro levar Sara na viagem. Continuo lembrando de uma frase que li em um dos resorts: depois que você experimenta o luxo de uma ilha particular, nunca mais pisará em uma ilha pública. O mesmo acontece com voar em classe executiva. Sinto pena do marido dela. O coitado está sofrendo. Espero que Sara entre na razão antes que seja tarde demais. Queria compartilhar essa atualização pensando que poderia ser útil para alguém que esteja lidando com dinâmicas familiares semelhantes. É frustrante quando alguém te trata como um estranho, especialmente quando você está tentando ser generoso. Apesar do comportamento dela, fico feliz por ter ido ao jantar de ação de graças pelo meu sogro e isso mostra o quanto me importo com a família. Apesar da tensão, é lamentável que Sara esteja criando essa divisão, mas parece que a verdade sobre seu comportamento finalmente está vindo à tona. Espero que ela reflita e perceba o impacto de sua atitude antes que afete ainda mais seus relacionamentos. Atualização 3. Bom, tudo explodiu finalmente com Sara e seu marido, e o divórcio parece inevitável. A situação se tornou insustentável entre eles e ele chegou ao seu limite, principalmente pelo peso das dívidas de Sara e o constante estresse que isso adicionou à sua vida. Para começar, me sinto mal por ele. Ele não tem culpa das decisões da esposa nem da atitude dela durante a viagem, mas ainda assim é ele quem está pagando parte do preço em todos os sentidos. Desde que o conflito entre eles estourou, Sara não fez nada além de continuar me culpando por todos os seus problemas. É mais fácil para ela jogar a culpa em mim e dizer que suas dívidas e seu casamento arruinado são resultado da minha falta de apoio, em vez de assumir que as coisas estão assim porque ela foi incapaz de se desculpar, de reconhecer seu comportamento e de enfrentar as consequências de seus atos. Apesar de ter tido múltiplas oportunidades para consertar as coisas e pedir desculpas, ela se apega à sua versão dos fatos, e eu não penso em carregar com a culpa de que seu casamento esteja desmoronando. Falei com seus pais que também não a apoiam nesse assunto, na verdade estão frustrados com Sara e dizem que ela fez por merecer que as coisas chegassem a esse ponto. Em suas próprias palavras, ela comprou todos os bilhetes para arruinar seu casamento. Eles sabem que a situação é complexa, mas nem conseguem ficar do lado dela nessa história. Eles se preocupam com o impacto que tudo isso terá nas crianças e na dinâmica familiar, mas acreditam que Sara deve enfrentar as consequências de suas decisões. Também falei com o marido dela que, para meu alívio, não me culpa pela situação. Ele me disse que, embora o tema das dívidas tenha sido o estupim, eles já tinham problemas prévios no casamento, principalmente pela falta de compromisso de Sara em trabalhar e contribuir para o lar. No fim chegou a um ponto de ruptura, por isso agora vivem separados já que Sara saiu de casa, mas não pense que o marido a expulsou, ela foi embora por decisão própria. O marido lhe deu duas opções: ou Sara ficava em casa com as crianças e se encarregava de tudo enquanto ele ia embora, ou ele ficava e se encarregava da casa e das crianças, mas então Sara devia ir embora. E bom, para surpresa de todos, Sara escolheu a segunda opção. Preferiu sair de casa em vez de fazer o esforço de ficar com seus filhos e cuidar do lar. Isso me deu uma perspectiva completamente nova sobre o marido dela. Ele é alguém que realmente não teme o trabalho duro. Durante uma de nossas conversas comecei a considerar a possibilidade de oferecer a ele uma oportunidade de trabalho na minha empresa. Pessoas com sua ética de trabalho e compromisso são sempre valiosas na equipe e creio que poderia encontrar um cargo com um bom salário e melhores benefícios. De certa forma sinto que devo isso a ele porque, embora ele não tenha culpa do que sua esposa fez, também é vítima da situação e está lutando para seguir em frente. Então, resumindo, é isso que tem acontecido ultimamente. Tem sido um processo desgastante para todos, mas sinto que as coisas estão começando a se encaminhar, embora com um alto custo para algumas pessoas. Talvez eu volte a atualizar em alguns meses se as coisas evoluírem, se Sara e seu marido se divorciarem ou se algo relevante acontecer na minha vida. Edição. Algumas pessoas me perguntaram onde Sara mora agora. Ia na casa de uma amiga. Seus pais deixaram bem claro que não queriam recebê-la em sua casa. Atualização 4. Já se passaram vários meses desde a última vez que atualizei vocês e nesse tempo muitas coisas aconteceram na minha vida e na da minha família. Agora que tudo se acalmou um pouco, quero contar as consequências do que ocorreu e como as coisas evoluíram. Primeiro, tenho que começar com uma notícia triste. Meu sogro faleceu. No fim ele estava certo quando disse que a viagem a Miami seria sua última grande aventura. É devastador porque eu realmente gostava muito dele e perdê-lo foi um golpe duro para todos nós. Houve quem dissesse que eu deveria ter confrontado o comportamento de Sara antes, que deveria ter posto um fim às suas grosserias desde o primeiro momento. No entanto, estou agradecido por não ter feito isso. Suportar Sara durante aquela viagem significou que meu sogro pôde aproveitar as férias com a família. Inclusive tivemos nosso momento na praia onde ainda me lembro de algumas coisas que conversamos. Ele sempre esteve ao meu lado e me tratou como um filho, me deu conselhos, me ajudou quando eu estava começando minha vida com Reage, e me ensinou mais do que posso expressar. Sei que minha esposa sentirá muita falta dele e minha sogra também, mas sinto que eu também perdi alguém que foi um pilar na minha vida, como quando nos ajudou quando começamos nossas carreiras. Ele foi um homem sábio e generoso que não pedia nada em troca de sua ajuda
e amor. Me alegra saber que pude contribuir em parte para sua felicidade em seus últimos dias. Passando ao tema da minha cunhada e seu divórcio. Os papéis já estão assinados, então oficialmente Sarah está divorciada. Tenho certeza de que vocês estão se perguntando o que aconteceu com suas dívidas e com meu ex-cunhado. Pois bem, durante o processo de divórcio ele lhe propôs duas opções bastante razoáveis para sua situação. Sarah podia optar por compartilhar a guarda das crianças, mas nesse caso seria completamente responsável por suas dívidas pessoais. A dívida do cartão de crédito continuaria sendo dela, mas além disso, ela teria que devolver o dinheiro que ele usou para cobrir a dívida que ela acumulou em Miami, descontado da pensão alimentícia que ele deveria pagar. A outra opção era que ele ficasse com a guarda principal das crianças, ou seja, que elas morassem com ele durante a semana e passassem apenas os fins de semana com Sarah, e ele se encarregaria da dívida. Sem muita surpresa, Sarah escolheu a segunda opção. Esse acordo beneficia ele já que não terá que pagar pensão alimentícia pois as crianças passam a maior parte do tempo com ele. Alguns podem pensar que Sarah perdeu uma oportunidade financeira importante ao não querer a guarda principal, e talvez tenha sido um erro para ela sob essa perspectiva, mas no fundo acho que Sarah simplesmente não tem um interesse genuíno em seus filhos. Prova disso é que ela já começou a sair com outros homens, todos eles com boas condições financeiras, segundo os rumores. Parece que sua intenção era simplesmente se livrar de suas responsabilidades familiares e encontrar alguém que pudesse lhe oferecer a vida de luxo que ela tanto almeja. Por outro lado, para dar um final positivo a esta atualização já que começou um pouco triste, meu ex-cunhado agora é oficialmente meu colega de trabalho. Como mencionei anteriormente, consegui um emprego para ele na minha empresa e estou muito contente por ele. O salário é melhor e além disso ele tem benefícios que lhe são muito úteis, como a creche no escritório para seu filho mais novo. No entanto, quisemos ser estratégicos em relação ao tempo, nos certificamos de que ele começasse seu novo trabalho no momento certo para não ter que pagar uma pensão alimentícia mais alta devido ao seu novo salário. Apesar de tudo ter sido difícil para ele diz que finalmente pode começar a ver a luz no fim do túnel. A vida de alguma forma segue em frente, todos nós passamos por momentos complicados, mas me sinto sortudo em poder dizer que a situação em geral melhorou. De fato estamos começando a planejar nossa próxima viagem, desta vez será uma viagem diferente já que meu sogro não estará conosco por razões óbvias, e isso deixa um vazio difícil de preencher. No entanto, pensamos em levar minha sogra que precisa de uma mudança de ares e um pouco de ânimo. Tenho certeza de que ela também gostará de uma viagem em família que lhe permita se distrair e seguir em frente, pelo menos no que for possível. E não se preocupem, também temos uma viagem programada para Reage e para mim sozinhos, só queríamos fazer algo legal para minha sogra. Como podem imaginar, há alguém que claramente não fará parte desta viagem, acho que está bastante claro a quem me refiro, ela é a última pessoa que gostaríamos de convidar, e creio que todos sabemos que sua presença não é mais bem-vinda.